Acho que a primeira vez que eu entendi que eu podia mudar meus hábitos foi quando eu finalmente consegui mudar apenas um deles. Olá, tudo bem? Muito prazer, eu sou a Mariana. Aqui a gente fala sobre vários assuntos, inclusive eu estou fazendo uma série sobre finanças de um jeito um pouco diferente do que você está acostumado. Então, se você gosta, eu vou deixar aqui nos cards, vou deixar na descrição também essa playlist para que você possa assistir e quem sabe isso te ajude de alguma forma. E eu entendo perfeitamente que cada tema que eu trago aqui são assuntos amplamente conversados na internet e que as pessoas já estão carecas de saber. Mas eu vou trazer aqui a minha experiência porque de repente a minha experiência pode te ajudar de alguma forma. Eu sou uma pessoa que, de fato, eu já reparei que desde o início, né, desde sempre, eu sempre procurei fazer uma coisa de cada vez e fui entendendo se aquela coisa fazia sentido para mim ou não. Um exemplo que não é, na verdade, muito bom, é um exemplo bem ruim, é que uma vez eu tentei tocar violão quando eu era adolescente e a minha mãe chegou a pagar algumas aulas para mim. E eu fui lá e falei pra minha mãe, mãe, eu não quero mais, eu entendi que isso não era pra mim. E claro que ela ficou furiosa, com muita raiva, porque eu inventei de fazer aquilo e eu não fui até o final, não gostei e eu desisti. E ela ficou com muita raiva, assim, porque eu fiz ela gastar dinheiro e na verdade eu não segui até o... É isso, pode acontecer mesmo. Mas o importante é você entender que quando você quer começar alguma coisa verdadeiramente, você tem que entender se isso faz sentido. Então, quando eu ganhei um pouco mais de maturidade, eu comecei a reparar as coisas que realmente faziam sentido pra mim. Foi quando eu comecei a estudar pro vestibular e apesar de já estar um pouco cansada de ter estudado a vida inteira, eu pensava que aquilo fazia muito sentido pra mim, não porque eu estava olhando pra Mariana daquela época, e sim porque eu olhava para Mariana do futuro, né? Eu tinha uma perspectiva do que eu queria ser no futuro, aquilo que eu queria trabalhar, com o que eu queria trabalhar, qual era o tipo de vida que eu queria ter, qual era o tipo de salário que eu queria ganhar. Então eu fui atrás disso, né? Eu fui atrás de ter uma oportunidade melhor e eu sabia que o caminho que eu deveria seguir era estudar e fazer uma faculdade. E foi assim que eu fiz. Então, o processo de fazer faculdade me ajudou muito nisso, porque você tem que ter muita paciência para ir até o fim, para chegar até o fim. É muita paciência mesmo, porque você passa um semestre inteiro estudando aquelas matérias e quando chega você passa em algumas, né? Quando você olha a sua grade por completo, você fez um check em umas 5 matérias mais ou menos e ainda falta um monte para você terminar, né? Ou seja, 4 anos no total. Já a paciência é fundamental de esperar o processo acontecer, né? Confiar nesse processo e deixar que ele vá até o final e ficar ali sabendo que aquilo ali faz sentido para sua vida e que faz sentido principalmente para o seu futuro, não pro seu eu de agora, mas pro seu eu do futuro. E aí quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a me envolver com outras pessoas e comecei a adquirir outros hábitos que eu não tinha antes. Por exemplo, hábitos mais saudáveis. Eu era uma pessoa que eu já não tomava refrigerante com muita frequência, então para mim não foi um processo doloroso, não foi um processo difícil, foi até um processo bem simples, ter noção de que o refrigerante não fazia parte da minha vida, não era muito bom, ele não era saudável e que eu não deveria manter na minha rotina. Quando eu comecei a entender isso, eu comecei a entender que toda vez que eu focava em um hábito por vez, eu conseguia inserir esse hábito de fato na minha rotina. E quando você insere um hábito na sua rotina, pronto, você não precisa fazer mais nada, as coisas vão fluindo, vão acontecendo no automático. É como se uma chavinha ligasse e você soubesse que tem que fazer e pronto. Assim como você acorda todo dia e a primeira coisa que você faz é escovar seu dente. Já está no automático, você sabe que tem que escovar o dente. Depois do almoço você vai lá, escova o seu dente, na hora de dormir, antes de dormir você pega e escova o seu dente. É automático, você não precisa ficar todo dia pensando se você tem que escovar o dente. Eu vou escovar o dente ou não? Hoje eu não quero escovar o dente. Não existe essa possibilidade. Todo dia você vai lá e escova seu dente. E aí a mesma coisa aconteceu também com a água. Eu tinha uma sequência de infecção urinária porque eu não bebia muita água, porque eu prendia o xixi. E aí eu comecei a entender, né, que aquilo ali não dava certo. Acabava indo ao médico por conta dessas ocorrências e o médico sempre dizia a quantidade de água que eu tinha que beber. E isso precisava se enraizar dentro de mim e eu precisava seguir isso à risca, sabe? Porque, estava me prejudicando de verdade. Não que eu não tenha hoje em dia, mas
A forma que eu tenho é muito diferente da forma que eu tinha lá no começo quando eu não bebia água, né? Porque beber 1 copo, 2 copos por dia não é beber água. Mas antes do processo da água, eu vou contar pra vocês como foi o meu processo do açúcar, né? Eu ainda confesso, né? Eu não tenho nem por que mentir, eu como doces. Eu acho que, inclusive, preciso melhorar nisso, preciso diminuir a quantidade de doce que eu como. Isso é algo que eu pretendo focar numa próxima meta. Mas o açúcar no café, principalmente em qualquer coisa, né? Açúcar, café, chá, tudo eu colocava açúcar. E tudo eu colocava uma colher cheia de açúcar, misturava e bebia. E aí eu entendi que eu não tinha como eu ficar tomando essa quantidade toda de açúcar. Mas eu não conseguia fazer isso de uma vez. Imagina só você tomar um café sem açúcar. É um gosto de remédio horrível. Então não dava certo. Eu nunca gostei. Mas o que eu fui fazendo, eu fui reduzindo. Então eu botava a minha colher de açúcar, então eu imaginei que eu precisava diminuir isso. Eu fui lá e reduzi para meia colher de açúcar. E como eu comecei a trabalhar, era o sachêzinho de açúcar. Então eu usava 2. Eu comecei a entender que um só deveria ser o suficiente. Então eu adoçava meu café só com 1. Quando eu estava habituada com esse tipo de café, com um café com apenas 1 sachê de açúcar, eu comecei a usar meio sachê. Eu comecei a tirar aquele sachê, então aquele sachê me durava para 2 cafezinhos. Depois disso eu vi que dava para reduzir ainda mais. Então 1 sachêzinho dava para eu tomar 3 cafés. E assim foi até que chegou um tempo que eu colocava só um farelinho de açúcar e depois eu vi que o açúcar não fazia mais diferença nenhuma, eu tirei ele por completo. Consequentemente, eu tirei o açúcar também do suco que eu bebia, de qualquer coisa que eu fosse tomar, eu tomava sem açúcar, porque quando eu tomava com açúcar, era repugnante, né? Porque quando você se acostuma, quando o seu paladar tá habituado a tomar sem açúcar, acaba que você fica ruim quando você toma as outras coisas com açúcar. Foi assim, foi um processo, não foi rápido, não foi instantâneo, ele foi gradual. Aos poucos o meu paladar se acostumou e eu entendia que aquilo iria fazer bem pra mim e de fato, né, faz muito bem, eu parei e melhorei. Bom, e com a água, não foi a mesma, foi mais ou menos, foi parecido, na verdade, a água, eu tentava ali impulsionar os 2 litros de água por dia que eu realmente precisava. Eu usava uma garrafinha pequena e eu sabia que eu precisava encher essa garrafinha 4 vezes ao dia. Eu enchia uma de manhã, bebia, antes do almoço enchia de novo, tomava novamente, depois do almoço enchia e à tarde também enchia. Então dava as minhas 4 garrafinhas. Depois de um tempo eu acabei ganhando uma garrafa maior de 1 litro e eu passei a entender que eu tinha que encher aquela garrafa 2 vezes ao dia, que era de manhã e depois do almoço precisava encher novamente e beber aquela água toda. Eu falho alguns dias, sim, tem dias que eu falho, mas são muito raros. Eu sinto muita sede hoje em dia, era uma coisa que eu não sentia. Eu sentia muita sede e no começo também eu ia muito ao banheiro, fazia muito xixi. Depois de um tempo parece que a sua bexiga também, ela dá uma acostumada e a frequência com que eu vou no banheiro também não é tão grande como no início. Então essas coisas, parece que o nosso corpo vai se adaptando e vai entendendo como que funciona, né? Então a frequência de fazer xixi por beber muita água não é tão grande como eu pensava que poderia ser, mas isso demorou, tá? Não foi instantâneo também. No começo eu ia muito ao banheiro, mas depois eu logo me acostumei. E a questão de encher a garrafinha, às vezes eu sinto tanta sede, 2 garrafas não são suficientes, eu acabo enchendo a terceira, acabo bebendo pelo menos uns 2,5 litros, não necessariamente 3 litros, mas às vezes eu bebo 2,5 litros. Principalmente quando eu faço atividade física, eu volto da academia com muita sede e era uma coisa que eu não tinha e assim, sedenta, e vou direto pegar logo um copo d'água. Às vezes de manhã também, antes de ir trabalhar, eu sinto muita sede, preciso beber pelo menos uns 2 copos de água antes de sair para o trabalho. E o que eu quero dizer com isso, né? Eu quero dizer que quando você quiser mudar algum hábito na sua vida, você comece um por vez. Não precisa você começar todos os hábitos de uma vez só. Eu comecei primeiro com o açúcar, né? Eu fui reduzindo o açúcar devagarinho. Eu não fui reduzindo o açúcar devagar enquanto eu ia tomando muita água. Não foi assim o meu processo. Foi um processo de cada vez. E aí, quando eu vi que aquilo estava enraizado em mim, de que eu não precisava mais colocar açúcar no café, pronto, não preciso fazer mais nada. Eu só boto o meu cafezinho e tomo. E pronto, não preciso ficar atrás de açúcar
para poder adoçar o meu café. Então, isso já é um hábito enraizado dentro de mim, assim como escovar os dentes. E agora, depois de um tempo, eu fui e fiz o mesmo processo com a água, né? Fui inserindo a água ali aos poucos, na verdade, tentando colocar logo, né? Tentando beber aquela quantidade de água. E hoje em dia é natural para mim, não tem problema nenhum com essa quantidade de água, eu consigo tomar e também está enraizado em mim. Então é uma coisa assim que eu não... Quando me perguntam, mas você bebe muita água? Bebo 2 litros por dia. E as pessoas ficam, nossa, 2 litros. Bebo 2 litros, é o que é suficiente para mim, né? Não sei se de repente, se você for uma pessoa maior, assim, você pode precisar de mais água por dia do que eu. Eu tento seguir esse mesmo processo de adaptação com outras coisas na minha vida, né? Com alimentação, com exercício físico. Então, o exercício físico é uma coisa também que veio com muita dificuldade, até que eu comecei a natação, gostei muito e hoje em dia eu também faço natação regularmente, também já tá, é uma coisa assim que está enraizada em mim. Eu só não vou quando eu preciso sair mais cedo de casa para ir ao trabalho, né? Tem que ter um motivo muito bom, assim, ou se eu tiver algum médico marcado naquele horário, e aí eu não consigo ir para natação. Tirando isso, não há por que não ir. A musculação também é uma dificuldade, eu confesso. Gravar vídeos também é uma dificuldade, eu confesso. Mas são coisas que eu vou inserindo um por um na minha vida até que as coisas se encaixem e deem certinho. Eu entenda qual é o melhor dia, qual é o melhor horário para poder fazer essas gravações. Por que eu tenho que fazer academia, né? Que chato, que coisa ruim. Mas é necessário, então eu também coloquei isso em alguns dias da minha semana, não são todos os dias da minha semana, não é também no final de semana que eu não tenho tempo, enfim, mas ele está inserido na minha rotina de alguma forma. E é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha te ajudado de alguma forma, e pense um pouco sobre o assunto, sabe? Será que de repente você não está conseguindo modificar os seus hábitos porque você está tentando inserir muitos hábitos novos de uma vez só na sua vida? De repente você está ali, ó, tentando inserir também uma alimentação mais saudável, mas não está dando conta, não está conseguindo. Por que será, né? O que você está fazendo de diferente? Às vezes, se você tentar inserir um alimento por vez, ou melhorar uma refeição por dia, né? Vou melhorar só a minha janta, vou começar a comer mais saudável somente na minha janta. Será que isso não seria mais efetivo do que, de repente, você tentar mudar radicalmente toda a sua alimentação de uma vez só, e ao mesmo tempo que você bebe 2 litros de água por dia, ao mesmo tempo que você não toma mais café com açúcar, né? É bom você entender o que faz sentido na sua vida e o que vai te deixar bem. Tem que ser um processo leve para não te deixar estressado, né? Emocionalmente estressado, para não te afetar de alguma forma. É isso, eu espero que vocês tenham gostado e deixa aqui nos comentários qual é o hábito aí que você está modificando na sua vida, né? Que você está querendo trazer para sua vida, ou aquele hábito que você já conseguiu fazer isso e para você foi uma vitória muito grande. Espero que tenham gostado do vídeo. Até o próximo. Tchau, tchau.